Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração amabilíssimo de Jesus, que com fervidos desejos e ardente amor, aspirais a aquecer a frieza e tibieza dos nossos corações, inflamai-nos e consumi-nos no fogo do vosso amor. Assim seja. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Caríssimos filhos, chegamos ao 26º dia da nossa pequena catequese sobre o Sagrado Coração de Jesus. Ontem, meditamos sobre as promessas do coração de Jesus às almas aflitas nos tempos difíceis das tribulações. Hoje continuaremos meditando sobre as promessas do coração de Jesus, mas compreenderemos um pouco melhor aquela chamada de a grande promessa, ou a promessa para os fins dos tempos. Esta promessa, filhos, é a grande consoladora de nosso Senhor de toda a sua devoção. Claro que nós vimos que há grandes maravilhas e tesouros para quem é devoto ao coração de Jesus e se consagra a Ele, tem o culto à sua imagem, enfim, todas as outras promessas que já meditamos. Mas esta promessa em especial aos devotos, aos servos do seu divino coração, ela é a mais terrível para as agonias da morte. Em qual sentido, filhos? Ela nos acolherá no momento da morte e não nos deixará, então, perecer durante a agonia que sofreremos na hora da morte. E claro, também, ao longo de toda a nossa vida nesta terra, ela nos auxiliará na santificação e nos conduzirá, então, para a salvação eterna. Então, entre as grandes graças prometidas, pelo coração de Jesus a nós, esta é a considerada por toda a Santa Madre Igreja como a mais extraordinária, e ordinariamente a mais conhecida, por isso também chamada de a grande promessa. Então, nosso Senhor disse a Santa Margarida Maria de Alacoque: eu te prometo esse excesso da minha misericórdia e do meu coração, que o meu amor todo-poderoso concederei a todos aqueles que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses consecutivos a graça da penitência final. Não morrerão no meu desagrado, nem sem receberem os sacramentos. Nessa derradeira hora, o meu coração há de ser para eles asilo seguro. Filhos, esta é uma promessa tão magnânima, e verdadeiramente digna da generosidade do coração de Jesus para conosco. Então, esta promessa ela é certa, quanto à sua origem, quanto aos seus efeitos, e foi, sem dúvida alguma, vista pela Santa Madre Igreja e aprovada pela Santa Sé. Como nós meditamos já, foi o Papa Leão XIII, na carta encíclica Annum Sacrum, de 25 de maio de 1899, a mesma que ele consagrou o mundo, o gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus, ele também aprovou esta prática das primeiras sextas-feiras. E ele diz, que esta prática será um grande combate à secularização da consciência, diante de toda a vida cristã. Então, veja quanto é importante. Mas vale nós destacarmos, filhos, que o verdadeiro sentido desta promessa, ela deve nos livrar de qualquer falsa interpretação. O que seria isso que Santa Margarida nos alerta? Que nosso Senhor não disse em nenhum momento que, se o fiel cumprir todas essas exigências, eles estão dispensados de uma vigilância cuidadosa.
Ou seja, quem pratica esta prática de devoção às sextas-feiras não está isento do pecado. Nós teremos ainda a inclinação ao pecado, né? Então, nós teremos que nos colocar ainda assim vigilantes. E claro que ao longo de 9 meses que nós vamos fazendo essa prática, seremos muito tentados. E posso dar o meu testemunho, porque quantas vezes eu tentei fazer e aí acontecia alguma coisa já no 7º mês e, né, então a gente sofre tentações. Graças a Deus que dentro da fraternidade para nós é perpétuo, né? Então estamos fazendo de forma contínua esta prática. Então, nós devemos ter um amistoso combate durante esta prática, né? Para vencermos todas as tentações e para cumprir também, mesmo ao longo da nossa vida, cumprir as 9 sextas-feiras, eu tenho que continuar com uma vida reta moral, uma vida de oração profunda e uma vida de cumprimento dos mandamentos, do emprego assíduo, né? De uma vida cristã, como ela nos exige. E, sobretudo, se eu fiz com coração devoto, com um coração ardente, eu devo, então, sobretudo, aumentar os meus desejos de oração, os meus desejos de união com Deus. Após esses 9 meses dessa prática, muitas graças acontecerão, né? Inclusive, conto um fato interessante. Existe em Roma uma igreja chamada de Tre Fontane, né, das 3 fontes onde caiu a cabeça de São Paulo. Lá apareceu Nossa Senhora da Revelação, Nossa Senhora do Apocalipse. Ali conta a história de que um protestante, Plínio, ele estava ali, não vou lembrar, perdão, o sobrenome dele, mas ele estava ali com as crianças, ainda era simplesmente uma gruta dentro de uma área verde, de bosque, e ele estava ali, protestante, com os 3 filhos, os filhos brincando, até que essa bola rola até algum lugar, e quando, que é perto dessa gruta, quando os filhos chegam, né, a primeira filha que vai atrás, ela se prostra e fica olhando e falando Bela Madonna, né? Bela Senhora, Nossa Senhora. E depois vem o outro filho e assim sucessivamente os 3 filhos se prostram em êxtase, olhando para um lugar fixo e dizendo todos juntos Bela Senhora. E o pai, Plínio, corre atrás das crianças para saber o que tinha acontecido, chega lá, vê o mesmo. E aí ele pede, num clamor muito sincero de um coração de um pai preocupado de ver os filhos daquela forma, e pede então a Nosso Senhor que tire a venda dos olhos, como fez com São Paulo, para que ele veja então o que os filhos estavam vendo. E por que os filhos estavam daquela forma, se era o demônio, o que era, e ele estava repreendendo. Quando isso acontece e ele vê, né? Então, Nossa Senhora da Revelação, que traz a Sagrada Escritura na mão, né? Um manto verde, é bem bonita, podem pesquisar melhor. Mas onde eu quero chegar, ele era um protestante, né? E ele tinha um intuito de matar o Papa e de profanar as imagens de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora chama-o a olhar para o que se manda as Sagradas Escrituras e que manda o filho dela. E Nossa Senhora fala para ele, eu estou aqui por causa das 9 sextas-feiras feitas pela sua esposa. Porque eles eram católicos e se converteram. E quando o marido começou com essas ideias de profanar Nossa Senhora matar, a esposa fez a proposta a ele. Vamos fazer esta devoção. Se ao final desta devoção você ainda tiver o firme propósito de permanecer protestante, de fazer tudo isso, eu me silenciarei e ficarei, né, no silêncio da minha dor, rogando a Deus ter misericórdia de nós. E aí acontece a aparição de Nossa Senhora. Então, e Nossa Senhora diz que ela estava ali justamente por causa da devoção das 9 primeiras sextas-feiras. Então, dando aí a graça sincera da conversão. E aí ele vai, procura o Papa, né, se entrega e se converte, e foi um grande propagador, então, desta devoção e da verdade sobre as Sagradas Escrituras, né? Foi uma grande graça.
Então, se a devoção, ela nos assegura isso, se fizermos 9 comunhões, né? E nós alcançaremos as graças necessárias, né? E guardaremos com perfeição os preceitos dos conselhos evangélicos, inclusive para aqueles que são religiosos, que é a obediência, a castidade e a pobreza. E levaremos as nossas cruzes, que foi a promessa que vimos também passada, com grande amor. Então, quais são as 3 condições para comungarmos e conseguirmos, então, estas graças desta grande promessa? Primeiro, a comunhão deve ser feita na primeira sexta-feira do mês e não outro dia, né? Só serve nessa primeira sexta-feira. Segundo, deve-se fazer durante 9 meses seguidos, né? Portanto, a novena deve ser recomeçada, dizia Santa Margarida, na série das 9 primeiras sextas-feiras. Então, ela faz essa sugestão também. Posso ir fazendo junto uma novena, né? Ao Sagrado Coração, que é justamente essas reparações. Né? Não pode ter interrupção, exceto se, por exemplo, a primeira sexta-feira que eu estou fazendo dentro dos 9 meses cai na sexta-feira da Paixão. Aí eu posso não comungar e fazer, então, na próxima sexta-feira do mês seguinte. E a terceira condição é que eu devo fazer, então, esta comunhão em estado de graça, né? Sem pecado mortal, né? Então, por isso que pede para confessar. E nesta confissão, eu devo colocar em intenção esta reparação. Na confissão, eu tenho que falar: ofereço, Senhor Jesus, esta confissão em reparação ao seu Sagrado Coração. E na comunhão também, na ação de graças, eu devo ter como intenção especial e principal honrar o Sagrado Coração de Jesus e repará-lo, né? Então, aqui, como nós vimos, nos gera uma grande piedade, né? Esta prática. E aí, Santa Margarida fala algo bem interessante, pergunta a Jesus, né? Se teria como perder os méritos desta prática, né? Se alguém se afastar do coração dele e se afastar e for por uma vida de pecado. Ele diz que o mérito dessa prática não se perde, né? Mas é claro que a vida precisa do arrependimento, né? Então, provavelmente ele daria a graça do arrependimento a esta alma e esta alma não iria para o inferno, mas passaria ali longos anos no purgatório, né? Por toda uma vida. Então, é por isso que nós estávamos falando antes. Esta prática, ela não nos tira o dever de ter que cumprir retamente uma vida cristã, né? Não basta eu achar que vai ser um grande milagre, que eu vou fazer isso e pronto, né? Não é. Eu preciso ainda cumprir os mandamentos. Então, quais são as 5 promessas vinculadas, então, a esta grande promessa que nosso Senhor nos dá? Primeiro, antes de entrarmos nas promessas, Deus é tão maravilhoso, né, filhos? Que Ele ainda nos dá algumas recompensas, né? E há 2 recompensas que nosso Senhor nos oferece do seu coração, né? Para os eleitos que fizerem esta devoção, né? E Ele diz que no banquete celeste terão a dita recompensa no coração do Salvador, como São João Evangelista na Santa Ceia, né? Então, o que seria a primeira recompensa? O primeiro é o aumento do que nós chamamos de uma bem-aventurança acidental, que consiste numa nova alegria concedida aos felizes eleitos do Sagrado Coração de Jesus por cada progresso na sua vida, né? Então, que fizerem esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, Deus dará esta recompensa desta bem-aventurança acidental, que é esta alegria dos eleitos, esta vida da alegria. Lembra que meditamos que nos dá a devoção ao coração de Jesus? A segunda recompensa é que os servos destinados ao coração de Jesus,
eles terão grande validade junto a Deus, né? É a predileção que muito se fala desta devoção. Então, receberão aí a bem-aventurada recomendação, né, ao coração de Jesus e terão fervorosas orações. Especialmente conseguirão também glórias em seus empreendimentos. Como é misericordioso este coração, né, filhos? Então, vamos às 5 grandes promessas desta grande promessa, né? A primeira é que Deus dará então toda a sua, né, o que ele chama de excesso de misericórdia, se nós recorremos a ele, então, por meio desta prática, principalmente na hora da nossa morte, né? Depois, ele fala que todos aqueles que tiverem sido dedicados, então, ao seu amável coração, não perecerão, né, eternamente, ou seja, não irão para o inferno. Né, se abraçarem esta devoção, assegurarão a salvação. Né? E então, terá Deus como seu porto de salvação diante de todas as tempestades, inclusive. Né? A terceira é que ele será o consolador na hora da morte, né, para todos aqueles e principalmente no julgamento. Então, na hora do nosso julgamento, Deus será, né, Jesus, o seu coração amantíssimo, falará a nosso favor. A quarta é que são maravilhosas, então, as recompensas. Então, há coisas que nós não sabemos, né? Deus pode aurir do seu coração graças que nós desconhecemos, só por causa desta devoção, né? De qualquer natureza para a nossa vida. E quinto é que gozarão de grande valimento, né, de toda a sua vida de oração. Então, é o que nós falávamos, terá um fervor, né, no nosso coração, então, para aqueles que fazem. Então, não é que afastaremos de Deus, ao contrário, né, se fizermos com devoção, nós teremos um maior desejo ainda de vivermos uma vida de oração. Então, filhos, hoje meditamos sobre esta grande promessa e que nós possamos pedir a graça de que comecemos a praticar aqueles que ainda não fizeram esta prática, né, das 9 primeiras sextas-feiras. E amanhã continuaremos então com as promessas do Sagrado Coração de Jesus e vamos meditar então a promessa aos seculares e às famílias. Consagremos o nosso dia, a nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus. Nós vos oferecemos, damos, consagramos, imolamos o nosso próprio coração. Recebei-o e possuí-o todo inteiro e purificai-o. Iluminai-o e santificai-o, para que ele viva em vós, e que vivais e reineis nele, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Deus abençoe, filhos. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.